Tem momentos em que a gente ora, espera, pede com fé e nada acontece. Parece que Deus se calou. O céu fica em silêncio, como se ele tivesse se afastado. E nesse silêncio, o coração começa a se encher de dúvida, como se o pedido tivesse sido esquecido ou ignorado. Mas o que muitos não percebem é que esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de trabalho invisível. É nesse tempo quieto que Deus está arquitetando algo que os olhos ainda não conseguem ver. O silêncio de Deus não significa ausência. Muito pelo contrário. Quando ele silencia, é porque está mexendo nos bastidores da sua história. Coisas estão se alinhando, pessoas estão sendo preparadas, portas certas estão sendo posicionadas no seu caminho. Às vezes, o que você quer ainda não chegou porque está pequeno demais diante do que ele realmente quer te dar. E para isso, precisa tempo, precisa processo, precisa silêncio. Deus trabalha no escondido. É como uma construção feita debaixo da terra. Ninguém vê, ninguém entende. Mas ali está sendo levantada a base de algo que vai sustentar muito mais do que você imagina. O silêncio é a linguagem que ele usa para te ensinar a confiar sem ver, a continuar andando mesmo sem resposta imediata. Porque a promessa ainda está de pé, só não está pronta. E quando estiver, você vai entender por que o silêncio foi necessário. Você ora com fé, entrega seu pedido com sinceridade, acreditando que está pedindo algo grandioso. Mas o que você não percebe é que diante do que Deus tem em mente, seu pedido é só um fragmento de algo muito maior. A gente enxerga o agora, o que falta, o que dói. Mas Deus enxerga o que vem depois. Ele vê o que você ainda não consegue alcançar. Ele sabe onde esse desejo vai te levar. E onde ele quer te levar vai além disso. Às vezes, o que você está pedindo é só um alívio momentâneo. E Deus está planejando uma cura definitiva. Você pede uma oportunidade, mas Ele está criando um propósito. Você quer uma porta aberta, mas Ele quer te mostrar que você é capaz de construir a própria casa. Deus não trabalha com migalhas, Ele trabalha com eternidade. E o que Ele prepara não cabe dentro dos limites do nosso entendimento. Muitos acham que o silêncio dele é uma negativa, mas na verdade é uma pausa divina, enquanto ele constrói algo melhor. O que parece demora é lapidação. O que parece esquecimento é cuidado. Deus recusa certos pedidos, não porque você não merece, mas porque ele tem algo mais completo, mais curado, mais alinhado com quem você ainda vai se tornar. Ele não dá o que prende, ele entrega o que liberta. E o mais bonito é perceber que, mesmo quando a gente não entende, ele segue agindo. No seu tempo, do jeito dele. Você acha que está pedindo o máximo, mas Deus olha e diz: "Filho, isso ainda é pequeno perto do que preparei para você." A nossa fé precisa aprender a confiar nisso, que o céu nunca nos nega o que realmente precisamos, só nos protege do que ainda não estamos prontos para viver. Quando esse tempo chegar e você olhar para trás, vai entender que o que parecia uma negativa foi, na verdade, a preparação de um presente que você nem sabia que precisava. Porque Deus não responde só aos desejos do agora. Ele responde com o que vai fazer você florescer no amanhã. Esperar dói. Não tem como negar. Quando a resposta não vem, quando as coisas não andam, quando tudo parece parado, a mente começa a criar pensamentos de abandono, de rejeição, de que Deus esqueceu de você. Mas a verdade é que a espera nunca foi castigo. Ela é um campo secreto onde Deus molda o coração de quem Ele vai levar mais longe. Quem será colocado em lugares altos precisa ter raízes profundas. E isso se constrói no tempo de espera. Deus usa o tempo para preparar o que Ele vai entregar, mas principalmente para preparar você para receber. Porque tem bênçãos que, se chegassem antes da hora, em vez de abençoar, iriam te destruir. Ele sabe quando você ainda está emocionalmente frágil, espiritualmente imaturo ou preso a pessoas e lugares que não cabem no próximo capítulo da sua vida. Por isso, Ele te segura, Ele te protege do agora, para garantir que você chegue inteiro no depois. É na espera que Ele tira o que não serve, que Ele cura feridas antigas,
que ele te ensina a ouvir a voz dele acima das suas vontades. É ali, na sala do silêncio, que você descobre que Deus está mais preocupado com quem você está se tornando do que com o que você está recebendo. O ouro não brilha sem passar pelo fogo. A árvore não frutifica sem enfrentar estações. E a sua alma não cresce sem passar pela escola do tempo. Então, da próxima vez que você achar que Deus está demorando demais, lembre-se, Ele não está parado, Ele está trabalhando em você. E quando tudo estiver pronto, você vai entender que a espera foi o maior presente, porque ela te deu estrutura, te deu clareza, te deu maturidade. E mais do que isso, te deixou pronto para viver algo que não se constrói na pressa, mas no cuidado. Às vezes, você sente como se tivesse sido esquecido, como se todo mundo tivesse avançado e você ficasse para trás. É como se sua vida estivesse em modo invisível, onde nada acontece, ninguém te nota, nenhum sinal aparece. Mas o que você não percebe é que o esconderijo de Deus é estratégico. Ele esconde não para te punir, mas para te preparar. Antes de qualquer grande revelação, vem sempre um tempo de silêncio, de isolamento, de construção longe dos olhos do mundo. Foi assim com José, que foi lançado no poço e depois esquecido na prisão antes de se tornar governador do Egito. Foi assim com Davi, ungido como rei e depois enviado de volta para o campo com as ovelhas. Foi assim com Jesus, que passou 30 anos no anonimato antes de iniciar seu ministério. O esconderijo de Deus não é ausência, é proteção. É onde ele afasta os ruídos, os olhares, as pressões e começa a trabalhar em você de forma profunda e silenciosa. Nesse lugar onde ninguém te enxerga, Deus está colocando fundamentos. Ele te ensina a depender só dele, a escutar sua voz sem confusão, a desenvolver força sem aplauso. Ele te molda na solidão para que você não se perca na exposição. Ele esvazia o seu ego para que, quando for a hora de te levantar, você esteja com o coração no lugar certo. Porque a revelação sem preparo gera queda. Mas quando Deus te revela depois de te lapidar, ninguém consegue apagar a luz que Ele acendeu. Então, se hoje você se sente esquecido, lembre-se, você está no esconderijo de um Deus que não desperdiça tempo. Ele está construindo você em silêncio, para depois mostrar ao mundo o que estava fazendo. E quando esse tempo chegar, tudo vai fazer sentido. Tem vezes que a gente ora tanto, acredita tanto, se entrega com tanta fé, e mesmo assim, a resposta que vem é um não. E esse não machuca. Parece injusto, parece que Deus virou o rosto, que a oração foi ignorada. Mas na verdade, o que a gente chama de negativa, Deus chama de livramento. Ele não está te frustrando, Ele está te redirecionando. Porque quando Ele diz não, é porque tem algo muito maior reservado. Algo que só vai caber na sua vida se você deixar o que não era para ser, ir embora. Tem portas que você queria que se abrissem com todas as forças, mas se tivessem se aberto, teriam te levado para um lugar onde sua alma se perderia. Tem pessoas que você implorou para permanecer, mas que estavam atrapalhando o plano maior que Deus tinha para sua jornada. O não dele é muito mais do que uma resposta, é uma prova de amor. É como um pai que diz não ao filho, não porque não quer vê-lo feliz, mas porque sabe o que pode machucá-lo mais à frente. Muitas vezes, a gente não entende porque só enxerga o agora. Mas Deus vê o todo. Ele vê os meses, os anos, as consequências que viriam se ele permitisse algo fora do tempo ou fora da vontade dele. Então ele fecha a porta. E nesse momento parece dor, mas depois se revela proteção. O não de Deus é como uma seta invisível apontando. Por aqui não, tenho algo melhor por ali. E é por isso que dói primeiro, mas depois cura. Confunde no início, mas liberta no fim. Às vezes você não está sendo rejeitado, está sendo realocado. Deus não está te deixando para trás, está te empurrando para frente. Só que para isso acontecer, Ele precisa tirar o que está travando, o caminho. Precisa remover o que você acha essencial, mas que na verdade está limitando o que Ele quer construir em você. E isso exige fé. Fé para confiar quando tudo parece errado. Fé para continuar mesmo sem entender. E quanto mais você amadurece espiritualmente, mais você passa a agradecer pelos nãos que antes te machucaram.
Porque agora você entende que eles te livraram de caminhos quebrados, de amores que seriam prisão, de projetos que só pareciam perfeitos por fora. E aí você começa a orar diferente. Não só pedindo o que quer, mas dizendo: Senhor, se não for tua vontade, fecha mesmo. Me livra do que parece bom, mas não vem do teu coração. O não de Deus é a bússola dos que confiam. Ele fecha portas para abrir destinos. Ele te trava hoje para te empurrar para um amanhã mais seguro, mais forte, mais cheio da presença dele. E quando você olha para trás, você vai entender. Toda negativa foi uma direção. Toda perda foi uma proteção. Todo silêncio foi Deus te levando no tempo dele, para o que realmente era seu. Tem momentos na vida em que tudo parece travado. As portas não se abrem, as respostas não chegam e parece que Deus se calou. A gente ora, insiste, busca, mas o céu permanece quieto. E nesse silêncio, muitos pensam que Deus os esqueceu. Mas o que ninguém vê é que nos bastidores do invisível, Ele está trabalhando. Enquanto você sente que está estagnado, Deus está cavando algo profundo dentro de você. Não é pausa, é preparação. O silêncio não é abandono, é estratégia. Deus não constrói coisas grandes sobre estruturas fracas. Antes de te levar para um lugar alto, Ele precisa cavar raízes fortes. E isso leva tempo. É como uma árvore que passa meses sendo só semente debaixo da terra. Ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém aplaude. Mas quando ela rompe o solo, é porque já tem uma base que aguenta ventos, tempestades e até o peso dos próprios frutos. Assim também é com a sua vida. Quando tudo está quieto, Deus está cavando fundo. Ele está fortalecendo sua fé, sua resistência, sua intimidade com Ele. Esses momentos de silêncio são como treinamentos invisíveis. Você acha que nada está acontecendo, mas por dentro está sendo moldado, purificado, alinhado. Deus está mexendo em feridas que você escondeu, quebrando orgulhos que te impediam de crescer, ensinando a confiar mesmo sem enxergar. Ele está te construindo por dentro, para que quando a bênção vier, você não a perca por não estar pronto. O que vem de Deus exige estrutura, e estrutura se forma no secreto. A gente quer os palcos, mas Deus primeiro trabalha nos bastidores. Queremos resultados rápidos, mas Ele trabalha com eternidade. Ele sabe que uma bênção antecipada pode virar peso. Por isso, Ele segura. Ele segura não porque não te ama, mas porque te ama tanto que não quer te dar algo que você ainda não suporta. Ele segura porque o que Ele está preparando não é pequeno. É maior do que você pediu, é além do que você sonhou. E por isso precisa de uma base firme. E quando você começa a entender isso, a espera já não te desespera. O silêncio já não te assusta. Porque você sabe, se está tudo parado por fora, é porque Deus está movimentando algo por dentro. E quando tudo estiver pronto, vai fluir de um jeito que você nem vai acreditar. Mas até lá, confie no processo. Seja fiel no secreto. Respeite o tempo de cavar. O que Deus está fazendo em silêncio hoje é o que vai te sustentar em público amanhã. Não é tempo perdido, é fundamento sendo lançado. Não é abandono, é projeto sendo construído. E quando chegar a hora, você vai olhar para trás e entender. Foi preciso passar por essa terra seca para dar valor à fonte que vem do alto. Sabe aqueles dias em que a gente se sente completamente fora do caminho? Como se tivesse se afastado, tanto que nem dá mais para voltar? Momentos em que tudo parece fora do lugar, inclusive a fé. Você se pergunta, será que ainda tem jeito? Será que Deus ainda se lembra das promessas que fez para mim? E a resposta é sim. Deus não se esquece. As promessas dele não dependem da sua perfeição, mas da fidelidade dele. Mesmo quando você se sente fora da rota, ele continua vendo o seu destino. Mesmo nos seus piores dias, ele continua sendo o mesmo que te prometeu coisas grandes. É natural a gente duvidar quando a vida desmorona. Mas Deus não rasga um plano só porque você tropeçou. Ele não muda de ideia sobre você, porque você se perdeu um pouco. Às vezes, até o seu desvio faz parte do caminho que vai te ensinar a valorizar o que está por vir. O filho pródigo só entendeu o valor da casa quando saiu dela.
E quando voltou, o pai não estava com cobrança, estava com festa. Porque o amor de Deus não se baseia na distância que você foi, mas na decisão de voltar. E ao voltar, você reencontra tudo o que parecia ter se perdido. Tem coisas que Deus prometeu e que você acha que nunca mais vai viver. Mas só porque você parou, não significa que a promessa morreu. Deus sabe recalcular rotas melhor que qualquer GPS. Ele é especialista em transformar estradas quebradas em testemunhos poderosos. O que ele te prometeu continua vivo. Ele não volta atrás com suas palavras. Se ele disse que vai te levar além, então se prepare. Porque mesmo que você tenha desacelerado, ele ainda sabe te colocar no caminho certo. E o mais bonito é que, mesmo nos dias em que você não ora, ele ainda te ouve. Mesmo quando você se sente fraco, ele ainda é forte por você. As promessas dele são maiores que os seus erros, são mais constantes que as suas dúvidas. E no tempo certo elas florescem. Porque não dependem só de você, dependem dele. E ele não falha. Ele cumpre. Ele honra. Ele surpreende. Então, se hoje você se sente perdido, lembre-se. Deus nunca perdeu o controle. Ele ainda está escrevendo a sua história. Ainda está organizando o cenário. Ainda está segurando firme as promessas que fez a você. Elas não caducam, não enfraquecem, não desaparecem. Elas esperam pelo momento exato de acontecer. E esse momento está chegando. Confia. A gente vive numa era do imediatismo. Quer tudo rápido, resposta na hora, resultado ontem. Mas Deus trabalha diferente. Ele sabe que as coisas que valem a pena precisam de tempo, de cuidado, de paciência. A espera não é castigo, é parte do processo divino. É nessa demora que o caráter se fortalece, que a fé se aprofunda, que o coração se alinha com a vontade dele. A paciência não é só esperar, é confiar, é permanecer firme mesmo quando a tempestade não passa. Deus não está enrolando você. Ele está ensinando algo essencial, a arte de esperar com propósito. Porque quem espera aprende a valorizar mais, a sentir mais, a agradecer mais. A paciência é como um músculo que precisa ser exercitado para crescer. E enquanto você espera, ele está moldando esse músculo em você, preparando para aguentar o que virá, para segurar as bênçãos com as mãos firmes. Quando a ansiedade bate, e ela vai bater, lembre-se que a paciência não é ausência de luta, mas presença de esperança. Ela é a voz tranquila que diz: espera mais um pouco, eu estou no controle. Muitas vezes, a vitória não vem porque ainda não é o tempo certo. Se viesse antes, talvez você não estivesse pronto para receber, para manter, para ser o que Deus quer que você seja. E é exatamente por isso que a demora tem um propósito. Enquanto o mundo apressa, Deus acalma. Ele não corre. Ele dança no ritmo perfeito da vida. E nessa dança, você aprende que cada passo errado, cada pausa, cada volta é parte da coreografia. A paciência é a chave que abre portas que a pressa fecha. Ela transforma a espera amarga em doce aprendizado. Ela prepara seu coração para o que está por vir, porque vitória que vem fácil, às vezes, vai fácil também. E o mais misterioso é que quando a gente realmente entende o valor da paciência, tudo muda de cor. O que parecia deserto vira jardim, o que parecia silêncio vira melodia, o que parecia atraso vira ponto de virada. Porque a paciência faz a gente perceber que o tempo de Deus não é o nosso, mas é sempre perfeito. E nisso a gente encontra paz. Então, se você está cansado de esperar, se o tempo parece cruel, respira fundo. Deus está escrevendo uma história que merece cada minuto da sua espera. Ele não se esqueceu de você. Ele está agindo. Só não do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa. Às vezes, o silêncio de Deus pode parecer assustador, como se ele tivesse desaparecido, como se as suas orações fossem feitas para o vazio. É natural sentir isso, porque quando a gente está no meio da tempestade, querendo uma resposta, querendo um sinal, o silêncio dói. Mas a verdade é que esse silêncio é cheio de significado. Ele não é vazio, não é abandono. É o lugar onde Deus está trabalhando mais intensamente, mesmo que a gente não veja.
Ele está moldando algo importante dentro de você, preparando o cenário para algo maior. Esse silêncio é como aquele momento antes do amanhecer, quando tudo está escuro, mas a luz já está chegando. É o espaço onde Deus refina seu caráter, fortalece sua fé e ensina o valor da espera. Ele quer que você aprenda a confiar mesmo quando não entende, a acreditar mesmo quando não vê, porque a fé verdadeira não se baseia no que podemos tocar ou ver, mas no que sentimos no coração, naquela certeza que não precisa de provas para existir. Enquanto você espera nesse silêncio, Deus está afinando os detalhes do seu destino, preparando as respostas perfeitas para suas perguntas, os caminhos certos para suas dúvidas. Ele está orquestrando tudo com uma precisão que só Ele tem. E por mais que o silêncio pareça longo, ele nunca é em vão. Cada segundo dele tem um propósito sagrado, que vai revelar uma verdade que vai transformar sua vida. E tem mais. O silêncio é o lugar onde a gente finalmente começa a ouvir a voz de Deus. Não em gritos ou sinais barulhentos, mas em sussurros suaves que só o coração calmo consegue escutar. Esse é o segredo. A comunicação verdadeira com Deus acontece na calma, no desacelerar, no abrir espaço para o invisível falar. É ali, no silêncio, que a sua alma encontra direção, paz e renovação. Então, quando o silêncio chegar, não fuja dele, não se assuste. Receba esse momento como uma oportunidade de crescimento. Deixe que Deus trabalhe em você, mesmo sem palavras, mesmo sem sinais. O silêncio é o berço da transformação, onde o impossível começa a tomar forma e onde você se prepara para a grande revelação que está por vir. Lembre-se, o silêncio de Deus não é o fim da história, mas o prelúdio da vitória. É a preparação do terreno para que, quando a voz dele voltar a soar, ela tenha força para te levantar, para te guiar e para te surpreender. Confie nesse processo, porque o que Deus está construindo em silêncio, ninguém pode destruir. Quando a gente faz um pedido a Deus, espera uma resposta rápida, um sinal claro, um caminho livre na nossa frente. Mas muitas vezes, o silêncio parece demorar demais e a ansiedade cresce como uma tempestade dentro da gente. É nesse momento que precisamos lembrar. Deus tem um tempo perfeito, um relógio que só Ele entende, e Ele não age antes nem depois, mas exatamente na hora certa, aquela hora que vai transformar sua vida de um jeito que você nem sonhou. Esse tempo divino pode parecer longo e até frustrante. A gente quer ver resultados logo, quer que as portas se abram, quer que as bênçãos caiam do céu. Mas Deus sabe que se algo acontecer antes da hora, pode não dar certo. Ele quer te preparar para receber o que você pediu, não só com as mãos, mas com o coração pronto, com a mente aberta, com a alma fortalecida. Porque a vitória que Ele oferece não é só um prêmio, é um processo de crescimento. Enquanto você espera, Deus está agindo nos bastidores, lapidando cada detalhe da sua vida, construindo um alicerce forte para que, quando chegar a hora, nada desabe. Ele está te ensinando a paciência, a confiança e a reconhecer que o tempo da gente nem sempre é o tempo de Deus. Essa preparação silenciosa pode parecer vazia, mas é cheia de propósito. É nela que você aprende a verdadeira fé, aquela que não depende do imediatismo, mas da certeza de que tudo acontece para o seu bem. Além disso, Deus age para te levar além do que você pediu. Muitas vezes, a gente nem imagina o tamanho da bênção que Ele está preparando. Você pode pedir uma coisa pequena, mas Ele quer te dar muito mais, porque Ele conhece seu potencial, seu valor e o que você realmente precisa para crescer e brilhar. Então, quando a resposta chegar, será maior e melhor do que tudo que você esperava. Esse tempo de espera é uma escola de vida. Ele ensina que a pressa é inimiga da perfeição, que cada passo tem sua hora e que a paciência é um ato de fé. É no tempo certo que as portas se abrem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades chegam e você está pronto para abraçar tudo isso sem medo, com coragem e esperança. Às vezes, a gente olha para trás e não entende por que certas coisas demoraram tanto para acontecer.
Mas depois que a vitória chega, tudo faz sentido. Você percebe que, se tivesse sido diferente, se tivesse acontecido antes, talvez não estivesse preparado para aproveitar, para valorizar, para ser fiel ao que Deus planejou para você. Por isso, confie no tempo de Deus, mesmo quando parecer que Ele está demorando demais. Ele está preparando algo grandioso para você, algo que vai superar todas as suas expectativas, que vai te levar para um lugar além dos seus sonhos mais ousados. Sua missão não é apressar o processo, mas viver cada dia com fé e esperança, sabendo que Deus é fiel e justo. E quando essa hora chegar, você vai perceber que todo o tempo de espera valeu a pena, que as lágrimas, as dúvidas, os desafios foram apenas parte da construção de uma vitória maior, mais bonita e mais verdadeira do que você jamais imaginou. Deus age no tempo certo para que você não só conquiste, mas que se transforme para sempre.